O medo de falar em público é notadamente um dos maiores medos que a gente tem. Todo mundo sente um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo sente aquilo. Até mesmo quem vive de apresentações, vive de palestras, confessa que um pouco antes de entrar na sala para fazer uma apresentação, sente ali aquele mal-estar, aquela coisa num frio no estômago, mas ele consegue, por ter o treinamento, converter aquela energia em excitação, em ânimo para entrar e fazer uma apresentação sensacional. A partir do momento que ele entra, se reconhece num ambiente familiar, porque é uma situação já normalizada, então ele consegue fazer apresentações espetaculares, usando esse medo, essa ansiedade que aparece um pouco antes. Para muitos de nós que ainda não têm o treinamento, o medo de falar em público passa a ser um obstáculo tratado de uma forma um pouco diferente. Quando você tem medo, quando as pessoas têm medo, muitas delas simplesmente evitam o medo. Ao invés de tentar controlar o medo, ao invés de tentar se expor para normalizar a situação de exposição de si mesmo e treinando aos poucos e melhorando aos poucos, elas simplesmente evitam situações onde elas possam ser chamadas para falar em público. Então, se tem um evento onde tem um risco, mínima chance dela ser chamada, ela não vai. É uma solução para esse problema, não deixa de ser, só que essa solução traz um problemaço junto com ela. Quantas vezes não acontece das pessoas que têm muito tempo de casa numa empresa, por exemplo, às vezes mais conhecimento técnico ainda, e elas veem colegas sendo alçados a cargos maiores, mais altos do que os dela, e acabam não entendendo isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que determinou que essa pessoa subisse de cargo, que fosse eleita para um cargo, por exemplo, de liderança, é a habilidade de comunicação, é o fato dela conseguir conversar com as pessoas, porque numa situação dessa, num patamar desse, na verdade, tudo aquilo que ela vai fazer, a maior parte do que ela vai fazer é conversar com as pessoas, seja com o seu próprio time, seja com fornecedores, seja com clientes, é reunião e apresentação o tempo todo. Se a gente nunca se expõe, a gente nunca normaliza essa situação de ser o destaque, de ser o centro das atenções. E isso rouba imensas oportunidades, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional.